Então, olá novamente, bem-vindos a mais uma Osteotalks. Esta Osteotalks tem duas convidadas, é uma primeira vez, e a Osteotalks tem o tema de osteopatia e fisioterapia na doença Covid longa. Vamos estar à conversa com duas doutoras Anas, doutora Ana Paula Ferreira e doutora Ana Cristina Curi, e vou fazer uma breve apresentação de ambas. Doutora Ana Paula Ferreira é fisioterapeuta, osteopata, mestre e doutorado em Ciências da Reabilitação, é professora também no Instituto Brasileiro de Osteopatia, no IBO, é membro pesquisadora do Australian Research Centre in Complementary and Integrative Medicine, é membro internacional da American Academy of Osteopathy, é membro do Board of Trustees do COM Collaboration, aliás foi assim que tive conhecimento de ambas e depois pelo paper que vamos falar a seguir, e membro do TouchNet, do TouchNet, e tem interesse ainda em pesquisa osteopática, intervenções complexas e colaboração interdisciplinar e saúde pública. A doutora Ana Cristina Curi, para ter um apelido fantástico, não desprezando o Ferreira, mas de um autor que eu gosto muito, não sei se há alguma relação, é fisioterapeuta, osteopata, mestre em Ciências de Reabilitação e doutoranda, e estuda exatamente o tratamento manipulativo osteopático combinado com tratamento fisioterapêutico em adultos com sequelas pós-Covid-19. É também docente no Instituto Brasileiro de Osteopatia. E o paper que lança aqui o podcast e lançou a conversa é um paper deste ano que sai no iJOM e que tem o título de Osteopathy and Physiotherapy Compared to Physiotherapy Alone on Fatigue in long COVID. A Study Protocol for a Pragmatic Randomized Controlled Superiority Trial. É o alvo de estudo do doutoramento da doutora Ana Curi e também da doutora Paula Ferreira, apesar de já ser doutorada, e depois tenho mais uma referência que havemos de falar, que eu refiro agora, mas eventualmente se calhar na conversa, é um paper de 2007 que fala exatamente da gripe espanhola e da intervenção osteopática dos médicos osteopatas na altura, em 1918 e 1919, e que houve uma comparação entre o que eram os pacientes com doença grave, da gripe espanhola, com doença grave, e aqueles que tinham sido intervencionados para além do tratamento convencional alopático, mas também com técnicas osteopáticas pelos exatamente os médicos osteopatas, e havia de facto esta comparação e esta ideia que houve uma grande diminuição da taxa de mortalidade nestes pacientes intervencionados com osteopatia e com o uso de várias técnicas, enfim, que eventualmente alguns de nós estarão familiarizados. Eu não sei se é óbvio, eu acho que não, quer dizer, obviamente depende do percurso, e agora lança a primeira pergunta, que é a fisioterapia e a realidade da osteopatia em Portugal é diferente daquela que existe no Brasil, e sabemos disso, mas a osteopatia em Portugal e no Reino Unido, etc., são osteopatas só e profissionais de saúde, primeiro dos cuidados primários, com autonomia total, mas eu não sei se é muito óbvio que a osteopatia pode intervir nestas coisas do foro respiratório, e podíamos falar de outros sistemas também. Se a fisioterapia é uma relação também clara entre a reabilitação respiratória e outras também, o que é que a osteopatia pode fazer? Não sei se será assim tão claro. Então, a primeira pergunta que eu teria era, porque este estudo, este estudo vai até 2023, se eu estou bem recordado, vai ter aqui 76 pacientes que vão ser recrutados para este estudo, vai concluir em 2023. A primeira pergunta que eu fazia era como é que se pode falar um bocadinho mais deste protocolo que vai ser usado, em que fase do estudo é que estamos, e pronto, só introduzir um bocadinho este tema e este estudo, onde é que estamos até agora. Quem quiser responder, não sei. Então, Bruno, aqui realmente tem essa divisão, mas essa diferença, né, que tem em Portugal entre a osteopatia e a fisioterapia, mas aqui os fisioterapeutas eles se tornam osteopatas participando, né, fazendo uma formação específica para se tornar osteopata. A gente tem algumas escolas, né, que estão dentro dos critérios, né, da Organização Mundial da Saúde, né. Nós temos o registro brasileiro.
dos osteopatas. Mas a gente acredita, eu perdi um pedacinho porque o teu microfone para mim ficou mudo, então eu não sei exatamente a pergunta que você me fez, ok. mas eu peguei só o finalzinho para a gente explanar um pouco sobre o manuscrito. A pergunta a pergunta que eu tinha feito e para a introdução do tema eu sei que o estudo termina portanto, vão ser recrutados 76 pacientes, termina em 2023, e eu perguntava se podia falar um bocadinho do protocolo que vai ser usado, em que fase do estudo é que estamos, e era essa a pergunta, para introduzir o tema. Então, assim, com relação ao protocolo, a gente, na fase em que ele se encontra, a gente ainda está numa fase inicial, ainda sem muitos dados, né? A gente precisa pontuar que a gente está fazendo dentro de um sistema de saúde público no Brasil, então existem algumas burocracias das quais às vezes atrasam um pouco o andamento, né, das coletas, né, o encaminhamento, a chegada do paciente. É um processo bastante burocrático e às vezes difícil até ele chegar ao serviço, né? E a gente, como é um estudo pragmático, né? Então a gente tem que estar aceitando essas condições, né? Então a gente ainda não está com dado suficiente para poder fazer uma análise assim da coleta, por isso é longo, né? Um trabalho que vai até 2023 para a gente poder ter tempo para fazer a coleta com esse N, né? Com essa amostra. E, assim, a gente tomou todos os cuidados para que a gente possa, de fato, ver como é que, na prática real, do mundo real, né, a osteopatia pode agregar, né, com a fisioterapia. A fisioterapia já é um programa incluído dentro do sistema de saúde, o corriqueiro. A osteopatia tem esse ambulatório público, onde também tem o serviço de reabilitação. Então, a gente quis ver se a gente agrega até para poder levantar diante dos nossos políticos, né, a questão política de saúde, para que isso realmente seja visto como uma abordagem de grandeza pública, que todos podem ter acesso, né? Então, tem esse objetivo, né, principal. Com relação à metodologia, então a gente cuidou para que a gente não tivesse tanta interferência nesse recrutamento, então a gente tem uma pessoa que é uma assistente social que trabalha no hospital, né, que ela recebe esses pacientes para poder apresentar os questionários, e depois uma outra pessoa vai fazer a randomização e encaminha assim os pacientes de acordo com a randomização dele para ou o serviço de fisioterapia ou para o serviço de osteopatia. O sintoma principal que vocês querem abordar tem a ver com a fadiga, não é? A fadiga crónica associada à Covid longa, certo? Certo, porque, na verdade, dentro dos levantamentos, né, que a gente fez bibliográficos, né, a fadiga ela entra como uma das principais queixas e a mais debilitante nas atividades diárias, né? Então, isso ficou bem claro, chamou bastante atenção, então a gente fez essa escolha, né, como um desfecho primário. Uhum. E tem uma ideia de quando há pouco fiz referência àquele paper de 2007 do início do século XX, em 1918-19, em que eram claras o tipo de técnicas que os pacientes foram sujeitos, de drenagem linfática, de bombeio linfático, de estimulação, bombeio do baço, isto é de forma direta, mas obviamente que de forma direta também e indireta há muito mais coisas aqui a ser estimuladas. A ideia subjacente era estimular o sistema imunitário e a resposta imunitária e também drenar o excesso de edema. Estávamos na fase aguda, o excesso de edema pulmonar.
Tem ideia de como é que vão intervir nestes pacientes? Tem já, enfim, uma ideia que tipo de técnicas, ou o que vocês falam no paper de técnicas diretas, técnicas indiretas? Tem-se alguma ideia do que é que se podem Então, falar? Bruno, sim, então, acho que a gente acredita, Ana Paula pode ajudar aqui, mas assim, que a gente acredita que não tem uma coisa assim, vamos tratar isso aqui especificamente. A gente faz a avaliação como deve ser feita no nosso paciente, quais são as necessidades daquele paciente naquele momento e quais são as melhores técnicas para aquele paciente naquele momento. Então, assim, é uma gama muito grande de possibilidades que a gente pode ter de ferramentas, né, para atuar naquele momento. Que dentro daquelas necessidades, porque a gente vai ver pacientes que, além da fadiga, pode estar acompanhado de uma dor cervical, pode estar com falta de ar, ou pode ter uma dor lombar associada. Então, tudo vai ser de acordo com o que o paciente vai apresentar ali naquele momento, né? Eu acho que tem um olhar realmente global dentro do aspecto da saúde daquela pessoa. Uhum. Ana, se quiser complementar. Eu queria assim complementar. Eu acho que tem que se fazer bastante diferença. Primeiro que a ideia do estudo pragmático não era fazer um protocolo, porque a grande crítica que a gente tem, acho que vários pesquisadores e osteopáticos clínicos tem, é que muitas vezes a gente lê um estudo randomizado e diz, olha, ele é muito bem feito, ele é correto, as análises são ótimas, mas aí a pergunta que vem por trás é a seguinte: isso aqui reflete o que eu faço na minha prática clínica? E muitas vezes não reflete o que a gente faz na prática clínica. Então, a ideia desse trabalho era exatamente responder essa pergunta. Tanto o trabalho da fisioterapia lá, quanto o trabalho da osteopatia, eles não são protocolares. A pessoa que vai para a fisioterapia, o fisioterapeuta vai fazer a avaliação dele e vai dar o tratamento que ele acha que tem que dar. E na osteopatia é a mesma coisa. E isso, trazendo para essa conversa, que a gente sabe que as duas abordagens elas são complexas e que tem muito além do toque, da técnica que a gente vai usar nessa modificação do desfecho, da fadiga e do bem-estar desse paciente. Então, a ideia era realmente apresentar isso da forma que já acontece, por exemplo, nesse ambulatório. Os pacientes vão lá para se tratar de osteopatia, alguns vão estar em fisioterapia e outros não. Então, acho que essa diferença ela tem que ser bem marcada, porque em momento nenhum a gente quis fazer um protocolo para avaliar se técnicas com efeitos ou com indicações no sistema imunológico, se elas iam fazer diferença na vida desse paciente. Então, a gente não quis fazer protocolo mesmo. E tanto que são vários profissionais, né? São 5 fisioterapeutas e 4 osteopatas, e cada um vai fazer a sua avaliação e o seu tratamento. E nós vamos, claro, estamos registrando isso, bem registrados, até porque vai fazer parte da análise, né? Que tipo de abordagem foi feita e o que acontece com a satisfação desse paciente, se ele vê alguma diferença aí no desfecho, fadiga, né? E na mudança percebida. E a avaliação é sobretudo disso, né? Da sensação do paciente, ou a sensação de recuperação ou de melhoria do paciente. É essa a avaliação que é feita. Então, falando, nós temos 3 instrumentos, né? Vai lá, Ana. Então, são 3 instrumentos, eu acho que os 3 falam de qualidade de vida, né? De capacitação funcional de uma certa maneira, né? Então, quando a gente fala da escala de fadiga, ele está falando do que essa fadiga interfere na sua vida diária, né? Em vários âmbitos, né? Então, no dia a dia, o que essa fadiga está provocando, né? Então, são 9 perguntas, né? Se interfere no trabalho, na família, na atividade de casa. Depois você tem aquela escala, né, do pós-Covid, que é uma escala puramente funcional, onde ele vai identificar quais foram as mudanças que o vírus causou na vida dele no dia a dia, que também está diretamente ligado à sua capacidade funcional, né? Então, assim, tarefas que fazia antes e que não consegue mais fazer, e isso o tempo todo envolvendo
o dia a dia, né, daquele paciente, né? E por último, essa escala de mudança percebida que a gente acha muito bacana, que é o olhar do paciente em relação ao tratamento que lhe foi proposto, que ele participou, que ele então vai avaliar se aquele tratamento que ele passou causou modificação na vida dele. E que então, assim, são 19 perguntas, né, que vão falar assim, desde tarefas até a parte de relacionamento, vai envolver um âmbito bastante grande sobre o aspecto do dia a dia da vida daquele paciente. Então, assim, que eu acho bastante interessante a gente poder ver o que o paciente percebe de modificação na vida dele após um tratamento e ter estado debilitado por conta, por exemplo, do Covid, né, do vírus do Covid. Uhum. Ia dizer alguma coisa há bocadinho, a Ana Ferreira? Não. Eu acho que talvez valha a pena só a gente falar um pouquinho de como é que vai ser isso, né? Os pacientes vão ser então randomizados em dois grupos. Os pacientes da fisioterapia, fisioterapia, eles vão receber de 1 a 2 atendimentos por semana, e quem vai decidir isso é o próprio fisioterapeuta, que vai dizer, você vai vir uma vez, ou você vai vir daqui a 15 dias, ou você vai vir 2 vezes na semana. E quem vai para a osteopatia também vai receber esse tratamento da fisioterapia e mais o tratamento da osteopatia, que também o osteopata que está tratando vai dizer, eu quero que você volte daqui a 1 semana, daqui a 2 semanas. Na mesma semana pode então, ter. Na mesma semana ele pode ter os atendimentos que ele, tanto a fisioterapia quanto a osteopatia. E outra coisa é que isso, no serviço que a gente está, no serviço público, isso pode, de fato, acontecer. Então, a gente não pôde nem modificar isso, porque isso é o dia a dia do ambulatório. Os pacientes podem sair de uma sessão de fisioterapia e ter uma consulta lá marcada no setor de osteopatia, e ele vai ser avaliado no mesmo dia. Então, aí só para esclarecer que a gente vai fazer esse tratamento durante 2 meses, né? São 2 meses, e aí, depois dos 2 meses, eles vão responder esses questionários, e depois de 2 meses a gente tem um follow-up de 1 mês sem tratamento para ver como é que ele percebe essa mudança, né? Com o tratamento, sem tratamento. Então, só para esclarecer para quem não leu o artigo, né? E não sabe como é que a gente vai fazer. Sim. Como é que a gente está fazendo. E eu vou pôr de qualquer forma disponível o link. Então, quer dizer, é até bastante abrangente, no sentido em que a fadiga é quase um sintoma subjetivo, porque pode ser uma fadiga até emocional, ou até do foro do sistema nervoso central, ou até uma fadiga, enfim, cardiorrespiratória, sei lá. Eu tenho amigos atletas, por exemplo, que sentem que na intensidade máxima de esforço, por exemplo, em exercício, que notam que nunca mais ficaram iguais. Tenho outros doentes que ficaram com alterações francas do sistema nervoso autónomo, desde taquicardias, arritmias, taquipneicos, consoante as situações, com, sei lá, aumento da sudorese, sei lá. E, portanto, no fundo, quando perguntam aos pacientes, ou quando fazem a triagem, ou fazem a randomização de pacientes com fadiga, de fadiga crónica, podemos incluir, ou vão estar incluídos também pacientes que, para além quer dizer, sentem a fadiga, mas a fadiga que pode vir desta relação disfuncional de vários sistemas, não é? E nesse sentido, tratarão pacientes em osteopatia, sei lá, com técnicas, dependendo do paciente, umas podem focar-se mais na parte cardiorrespiratória ou respiratória, outra mais no diafragma e respiração, outras mais cranianas, não é? Então, sistema nervoso autónomo, nervo vago, sei lá. Depois fazem essa consoante, no fundo, as queixas, as várias queixas, não só a fadiga no topo como genérico, mas consoante depois os vários sintomas que o paciente sente, é que vocês vão fazendo, é que vão sendo aplicadas as técnicas que o osteopata acha adequada para aqueles subsintomas que o paciente sente, é isso, não é? Exatamente, é olhar a pessoa como um todo, né? É um sistema ali em funcionamento, cada um com as suas peculiaridades, né? Com as suas dificuldades, que pode, como você mesmo falou, Bruno, pode ter diversas origens, né?
Então, uma das coisas que às vezes a gente vê um paciente falar que ele tem fadiga porque ele também está esquecido, ele está cansado, é um cansaço mental, né? Tem uma nuvem. Então, assim, realmente, e a gente atende ele da forma como ele se apresenta. Isso é o mais pragmático, é o que seria realmente no nosso dia a dia, né? É o mais próximo da realidade, né, que a gente tem, né? E é esse o grande objetivo, não é? Como dizia a Ana Paula há bocadinho, é aproximar o estudo daquilo que é a realidade. Daquilo que é a realidade. E é interessante. Diga. Desculpa. Não, o que eu ia falar também é que a gente também não pode separar disso, né? Que o paciente chega lá para a gente vai avaliar e vai tratar, mas nenhum paciente sai do seu consultório sem que você dê que você faça nenhum acordo com ele do que ele pode fazer para ele melhorar, né? A gente sabe aí como é importante essa aliança aí terapêutica que a gente vai fazer com o paciente e como ele vai tentar se ajudar. Então, quando a gente fala, mas então vocês vão fazer isso, mas, por exemplo, o paciente que não está nem caminhando, a gente vai dizer para ele caminhar, o que eu faria quando eu atendo um paciente, se ele está completamente inativo, e isso tudo vai ficar registrado, se o paciente começou a fazer atividade ou não faz atividade, porque no mundo real não existe você atender um paciente que está com fadiga e diz para ele, olha, eu fiz aqui, eu sou um mágico, eu fiz aqui tudo, você vai para casa e fica sentado que você fica bom. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma abordagem da saúde que seja dessa maneira. Então, também as orientações e a forma que o paciente vai se engajar no tratamento e que ele vai perceber que pode ajudar, né? Muitas vezes a gente vai ouvir muito, outras vezes a gente vai falar um pouquinho, né? Então, tudo isso está no contexto do nosso tratamento, né? Sim. E até vem um bocadinho de contra aquilo que das publicações últimas, não é? Do Seritella e do Dr. Jorge Esteves e do Dr. Seritella, né? Esta história do inativismo e da inferenciativa, não é? Vem um bocadinho neste engajamento que falava, até acho que é uma palavra bastante usada, pôr o paciente a relacionar-se, ou seja, está com fadiga, está mais prostrado, está mais quase com o sistema parasimpático muito mais ativado que o simpático e está por isso mais e agora estou-me a lembrar de outras teorias polivagais, etc. Mas pôr no fundo o paciente a interagir com o seu ambiente, a fazer o contrário daquilo que ele sente. Ou seja, vai dar pano para mangas, porque isto vão tocar numa data de assuntos, sim, vão tocar numa data de assuntos. E é interessante, só para quem não se está recordado, esta ideia de que o SARS-CoV-2 é aquele vírus maroto que entra por umas enzimas conversoras da angiotensina, umas ACE2 ou SEA2, expressas por uma série de células, mas desde pneumocítos tipo 2 nos pulmões, a coração, a intestinos, a rim, mesmo algumas no sistema nervoso central, e por isso aquelas complicações Covid, das famosas tempestades de citocinas, aquela reação exagerada inflamatória, de facto pode acontecer em muitos sítios, não é? Paralisia gastrointestinal, sistema nervoso central, cardiovascular, enfim. E estas ACE2 até são responsáveis muitas vezes por modular a atividade inflamatória, não tem só a ver com a angiotensin 1 nem com a angiotensin 2. E é o que faz com que este vírus se tenha tornado complicado nesta reação exagerada do sistema imunitário. Tem números ou tem ideias porque é que a fadiga, ou qual é a origem da fadiga destes pacientes, ou quais são as várias origens, ou qual é a percentagem de pessoas que se queixam de fadiga comparativamente com, sei lá, com alterações na memória, com respiratórias, está assim uma ideia no que se passa no Brasil? Ou seja, porque é que escolheram a fadiga? Por ser o sintoma maior, o mais lá em cima? Especificamente no Brasil, esses dados a gente não tem, mas assim, a gente tem 2 artigos, um que saiu em 2021, outro que saiu agora recentemente, em 2021, um fala das 50 mais importantes sequelas, né? E a primeira delas, acho que mais de 50% era a fadiga presente. E agora, em 2022, tem um outro artigo que saiu que fala das 100 sequelas, né? 100 possibilidades, aumentou, né? Dobrou de possibilidades, né? De sequelas, né? E a fadiga continua sendo uma das mais importantes. Então, agora, essa porcentagem e relativamente, né, ao Brasil, esse dado a gente não tem. Mas pronto, está no topo essa fadiga. E,
Até porque, pelo fato que você mesmo relata, né, a questão dessa cascata inflamatória que o vírus promove, ele realmente é uma bomba inflamatória, né? É um corpo que entra em debilidade, né? Porque ele vai brigar com aquele vírus em vários aspectos e, enfim, ainda a gente está entendendo, né, o que está acontecendo. Ainda tem muita ciência aí para ver o que vai sobrar disso. Agora, fugindo um bocadinho ao assunto, a ivermectina continua a ser prescrita aí no Brasil? Com muita Eu frequência? Não acho que sabem? não. Okay. Eu acho que não mais. Eu espero que não, né? A gente espera muito que tenham parado de receitar ivermectina. Isso até foi uma pergunta que a gente se fez ao longo, né? Porque o processo é muito burocrático com o serviço público, né? E aí, com a chegada da vacina, as pessoas se vacinaram mais e a gente ia ter, de fato, as pessoas, né? Com pós-Covid, né? Porque várias pessoas estão tendo e estão assintomáticas, né? Mas, pelo jeito, parece que ainda vai ter uma parcela aí da população que ainda vai padecer aí dessas sequelas do Covid. Sim, e se calhar nem podemos fazer tanta relação, porque se calhar no princípio podíamos pensar que a doença longa Covid estava mais associada a quem não era vacinado, mas na verdade isso não é o que se passa, não é? Há muitas pessoas vacinadas em Portugal são 3 doses, eu acho que aí no Brasil também, com esta coisa. De facto, eu acho pronto, é como dizia a doutora Ana Coria, há muita coisa ainda para saber deste vírus, que este é um vírus interessante, se é que se pode dizer assim. Mais alguma coisa que queiram dizer em relação a este projeto, a este estudo, que eu não tenha perguntado? Bom, se eu posso dizer assim, eu acho que é um estudo ousado, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que vocês vão pesquisar isso? Eu falei, gente, porque isso está acontecendo. As pessoas não estão vindo nos nossos consultórios com essas queixas e as pessoas estão fazendo tratamento. Então, se a gente quer ampliar o acesso das pessoas no serviço público, para isso que a gente trabalha, a gente tem que conseguir mostrar que faz diferença, né? Então, não tem outra forma senão fazendo evidência. As pessoas estão a procurar, pegando nessa frase que diz, as pessoas estão a procurar enquanto osteopata ou enquanto fisioterapeuta, será que as pessoas, podemos dizer isso no Brasil, as pessoas, na medida em que ambas são fisioterapeutas e osteopatas, aliás, para ser osteopata tem que ser fisioterapeuta, e isto é uma pergunta um bocadinho paralela, a pessoa quando procura o profissional ou procura uma intervenção específica de fisio, é o paciente que escolhe essa? Deixa eu até explicar aqui bem claro aqui para você, porque é o seguinte, apesar de eu ter a graduação em fisioterapia, eu fiz a minha formação e hoje eu trabalho como osteopata, não como fisioterapeuta. E lá no ambulatório, o ambulatório é completamente separado. Então, quem vai para a osteopatia vai receber um tratamento osteopático. Okay. Quem vai para a fisioterapia vai receber um tratamento fisioterápico, fisioterapêutico, como é, por exemplo, no consultório. No consultório, se eu acho que alguém precisa de um fisioterapeuta, eu vou, eu vou indicar ele que é fisioterapeuta. Então, assim, apesar de não ter essa regulamentação, os serviços são bastante separados, não é faz alguma coisa da osteopatia aqui, faz um pouquinho de fisioterapia ali, porque não é assim que a gente trabalha, né? A gente só não tem a regulamentação, mas os critérios são exatamente os mesmos de Portugal, da Inglaterra, da Austrália. E pronto, e peço desculpa, se calhar a mesma ignorância é mesmo isto, portanto, e as pessoas, e vocês notam isso, a doutora estava a dizer que nota isso, ou seja, há muita procura de doente com estas sequelas e procura um osteopata para ajudar neste sentido, é isso? Sim, então, a gente tem paciente com essa procura específica. Falando. Ia dizer, Ana Paula?
O que eu acho é só que deixa a gente desconfortável, e talvez isso seja uma grande motivação de estar fazendo isso no serviço público, é porque o acesso à osteopatia não é aberto para todas as pessoas. Então, né, todos nós trabalhamos lá no ambulatório, mas cada um tem sua clínica privada e nem todas as pessoas podem ter acesso ao tratamento de osteopatia, porque é um tratamento privado. Então, acho que essa foi uma das grandes motivações também, né? Boa. Pronto. Olha, assim não tenho assim, não tinha, também não vos queria ocupar muito tempo, queria só informar ou disseminar esta iniciativa de investigação que eu achei importante. Da mesma forma como comecei, não sei se é assim tão óbvio, pelo menos para o público em geral, da intervenção da osteopatia, ou seja, pelo menos aqui, pelo menos falo da realidade em Portugal, a osteopatia, e de certeza que não é só aqui, mas ainda está muito relacionada, principalmente dos leigos, não é? Mas ainda se relaciona-se muito com coisas fora do sítio, ossos fora do sítio. É um tema recorrente do paciente chegar e dizer que ou tem ossos fora do sítio ou que pergunta se tem alguma coisa fora do sítio. Ainda assim, nas universidades, o grosso dos conteúdos programáticos tem a ver com uma avaliação de facto mecânica e musculoesquelética e a intervenção e portanto aquilo que mais me agradou neste vosso estudo é o facto de ser arrojado, como dizia a doutora Ana, e depois continuar a disseminar uma ideia que é a osteopatia intervém no corpo, e por isso intervém, o corpo não é separado, ou os sistemas não se separam, e portanto podemos intervir como e quais são os resultados ou quais são os efeitos é que precisamos de entender melhor, mas podemos intervir numa série de sistemas. E o sistema respiratório é um deles, nesta ideia, portanto, fiquei muito contente por terem aceitado este convite. E pronto, era sobretudo estas perguntas que eu tinha para falar um bocadinho deste estudo, deste protocolo, destes doentes, da realidade no Brasil, de como é que, e pronto, e como é que estavam a desenhar esta ideia. Mas se quiserem dizer mais alguma coisa, estejam à vontade em relação a este tema. Não, só em relação a isso, assim, realmente, para a gente poder descaracterizar um pouco de que essa coisa do osso fora do lugar, né, aqui fora do sítio, né, quando a gente faz uma proposta de um trabalho como esse, exatamente a gente descaracteriza, né, aquela coisa meio mecanicista, pura e simples, né, e eu vejo a osteopatia como uma abordagem de saúde, né, dentro de todo um contexto que diz respeito à saúde. Acho que eu, como Ana Paula, então quando a gente tem uma pessoa no consultório, ou seja, lá no ambulatório, entra tudo, né? Entra nosso atendimento, a nossa escuta, as nossas orientações com relação à alimentação, atividade física, o quanto essa pessoa vai se engajar com a saúde dele, né? Buscar o engajamento dele com a saúde dele mesmo, né? E a gente ser apenas um interlocutor dessa ação, né? Então, a gente começar a descaracterizar um pouco esse olhar mecanicista que ainda existe aí na Europa, no Portugal. Aqui a gente também tem, né, ainda esse olhar dessa forma, né? E como eu costumo dizer aos meus alunos, digo sempre aos meus alunos, não sei se têm noção, mas 70 e tal % de nós somos músculos, articulações, ligamentos, para além da água, obviamente, somos muito mecânicos, temos movimento a acontecer dentro de nós a todo momento, temos bilhões de células a mexerem-se, somos muito mecânicos, precisamos de movimento, e o osteopata tem um papel importantíssimo. Número 1, tem uma riqueza brutal que há muitos profissionais de saúde que não têm, que é o tempo para estar com o paciente, para ouvir e para conversar, para aconselhar, para engajar o paciente usando a sua palavra no seu dia-a-dia e na sua vida e na sua promoção de saúde. E depois, sendo um interveniente direto, o osteopata, ou pode ser um interveniente direto, no aparelho musculoesquelético, porque se este aparelho musculoesquelético é tanto no nosso corpo, mas também não está divisível de outros sistemas, e portanto a forma como o paciente se mexe, como respira, como o tecido fibrótico interfere na fisiologia normal dos vários sistemas, e portanto temos um papel no fundo de promoção de saúde tão importante, que
que eu acho que permite ao paciente viver com mais qualidade e mais tempo, e por isso agradeço também esse vosso papel, esta vossa ideia de falar de osteopatia noutros termos, nesta área mais respiratória então, e respiratória, nesta área da doença mais crónica e da doença relacionada com a Covid, respiratória e outras coisas, não é? E não podia ser um tema mais atual, não é? Porque hoje em dia com a guerra na Ucrânia parece que já não há Covid, mas a verdade é que continua a existir doentes Covid, pós-Covid, long Covid. Pronto, muito obrigado. Espero que não tenha ocupado muito tempo. Não sei, ultrapassamos um bocadinho mais o tempo que eu queria, mas pronto. Foi um prazer participar disso e vamos ver, né? O que a gente vai conseguir. Quanto a gente vai conseguir ajudar. Fica o convite para daqui a um ano voltarmos a falar, pode ser, com os resultados? Pode ser? Tá maravilhoso. Estaremos aqui. Então vá, um beijinho grande, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Prazer. Prazer é meu. Obrigado.